Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hi everyone, how are you doing? Today's class is about preposition. A nossa aula de hoje é sobre preposição. Então, vamos ver em quais situações nós usamos as preposições. Because they express various ideas. Let's see some of these ideas. Direção, direction, lugar, place, destino, destination, tempo, time, modo, mode, causa, cause, duração, duration, distância, distance, posse, possession, autoridade, authority, oposição, opposition, instrumento, instrument, assunto, subject, meio, way, origem, origin, companhia, company, ausência, absence, matéria, matter, finalidade, purpose, etc. So, as you can see, the prepositions express various ideas. As preposições relacionam dois termos. The prepositions relate two terms. The first one, antecedente, precedent. The second one, o segundo termo, consequente, consequent. For example, ele foi a Roma. He's gone to Rome. Foi é o verbo. Is the precedent. The verb is the precedent. A é a preposição. Roma é o termo consequente. Second example. Ela mora com os pais. She lives with her parents. The verb morar, the verb live, é o termo precedente. Is the precedent term. Com é a preposição. Companhia. Com. Os pais é o termo consequente. Como vocês observam, as preposições elas têm um termo precedente e o outro termo consequente. Então elas funcionam como um elemento de ligação. They connect an element. They are considered connecting element. Há dois tipos de preposição. As preposições simples, the essential prepositions, e as preposições compostas, the compound prepositions. So there are two types of prepositions. Let's see the essential prepositions. What is the difference? The essential preposition has only one word. Então, a preposição simples tem apenas um vocábulo, only one word. For example, a, ante, in front of, após, after, até, until, com, with, contra, against, de, of, desde, since, em, in, on, a, at, it depends, entre, between, para, to, por, for, sem, without, sob, under, sobre, over, trás, behind. Então, como vocês podem observar, as preposições com um vocábulo, with one word, they are considered the essential prepositions. As preposições, elas podem ser por combinação. They can be for combination. For example, a plus o. We have ao. And they do not lose their phoneme. Elas não perdem o fonema. A mais o, resultado, ao. Não perde fonema. They don't lose phoneme. To, the. A mais os. Aos. They don't lose any phoneme here. To. A mais onde.
Onde is an adverb, é um advérbio. We have aonde, where. Também não perde fonema, não perde fonema. Os são artigos, ok? They are articles. Onde, adverb. Some examples. Ao. Eu vou ao parque. I go to the park. Aos. Eu obedeço aos meus pais. I obey my parents. A mais. Onde? Aonde? Where? Eu vou onde você quiser. I go where you want to go. A outra forma de termos a preposição é por contração. Another way is the contraction. In this case, we will lose the phonemes. For example, de mais o, we have do. We don't have deo, we have do. Of, from, it depends on the sentence. De mais as, we have das. We don't have deas, we have das. Again, here, we lose a phoneme. It means from, of the. De mais elas, we have delas. Of them, it's a pronoun. De mais aqui, aqui is an adverb. We have daqui, from here. Em mais o, we have no, at, in, on. Em mais isso, we have nisso. We don't have an nisso. That's why I said we lose a phoneme here. On it, in it, at. Em mais we have num. Era, ona, ina, or at. Como usaremos as preposições? How to use the prepositions? The first case, meio de transporte, means of transportation. For example, ele veio, he came, de carro. He came by car. Ele veio de bicicleta. He came by bike. Ele veio de ônibus. He came by bus. Ele veio de táxi. He came by taxi. Ele veio de metrô. He came by metro or on the subway. Ele veio de trem. He came by train. Ele veio de avião. He came by plane. Ele veio a cavalo. Como vocês observam, nós não falamos de cavalo, ok? Nesse caso, horse riding. A cavalo é uma exception, é uma exceção. A pé, walking, on foot. Nós temos duas exceções, a cavalo e a pé, like in English. Okay, on foot. We don't say by foot, we say on foot. B, origin. Todos os turistas são de São Paulo. A origem, de São Paulo. All the tourists are from São Paulo. Então, o uso dessa preposição é para expressar uma ideia de origem. The use of this preposition here is to express the idea of origin. Another example. Eles voltaram da França. He came back from France. Da é a contração de mais a. Da. Eles voltaram da França. They came back from France. Another again. A ideia é de origem.
It expresses the idea of origin. Ela é do Brasil. Eu sou do Brasil. She is from Brazil. Do Brasil, contração. Preposition de plus o. Do. Para si, companhia, company. Iremos à festa com você. We'll go to the party with you. Preposition with. Company, with. Jéssica saiu com as amigas. Jessica went out with her friends. Preposition com. The idea here is company. Okay? Letra D. Falta ou ausência. Lack or absence. Ele vivia sem dignidade. He lived without, sem dignity. Ele vivia sem dignidade. Preposition, sem. Letra E. Finalidade, purpose. Gregório trabalhava para sobreviver. Gregory worked to survive. Para is the purpose. É a preposição que expressa uma ideia de finalidade. Para. To. Ele veio para o Natal. He came for Christmas. Qual o objetivo dele? Vir para o Natal. So he came for Christmas. Para is the purpose, é a finalidade. F, lugar, place. Eles moravam num lugar distante. They lived in a distant place. Num. Preposition, para indicar o lugar. To indicate the place where they lived. Minha casa é após o posto de gasolina. My house is after the gas station. Após is the preposition after. In this case here, minha casa é após. My house is after. Para indicar o lugar. To indicate the place where my house is. G. Causa. Cause. Ela morreu de câncer. She died of cancer. De é a preposição que indica a causa da morte. Of is the preposition to indicate the cause of cancer, the cause why she died. Ele acordou com um barulho. Ele acordou com o barulho. Com indica a causa, com é a preposição que indica a causa por que ele acordou. Então, o motivo foi o barulho. So, he woke up with the noise. H, matéria. Age, substance. O bolo é de chocolate. The cake is made of chocolate. De que é feito o bolo? What is the cake made of? Chocolate. Então, a matéria. De que foi feito o bolo? Os potes são de vidro. The pots are made of glass. Então, de indica a matéria de que foi feitos os potes. Como os potes foram fabricados. Aquele sofá é de couro, ok? That is a leather sofa. Do que o sofá foi feito? De couro. I, posse, possession. O computador é do Paulo. It's Paul's computer. Aqui é para indicar a posse, to indicate possession. O computador pertence a Paulo.
The computer belongs to Paulo. Esta casa é dos meus pais. This is my parents' house. Para indicar que a casa é dos meus pais. Possession. Dos. De mais os. Contração das preposições. Estes livros são dos alunos. Dos. De mais os. These are the students' books. Para indicar posse, que os livros são dos alunos. To indicate possession. J. Assunto. J. Subject. Conversamos sobre cinema. We talked about movies. Sobre. About. Não falamos sobre o futuro. We didn't talk about the future. Sobre. About. K. Autoridade. Authority. Este quadro é de Picasso. This picture is by Picasso. De indica que o autor do quadro é o pintor Picasso. L. Conteúdo. L. Content. A panela está com feijão. Com. With. The pot is with beans. M. Destino. Am. Destination. Eu estou indo para a Europa. I'm going to Europe. Para. Destination. N. Distância. N. Distance. A próxima cidade fica a 37 quilômetros daqui. The next town is 37 kilometers from here. Ok? Então, daqui, 37 quilômetros. Daqui, o advérbio, 37 quilômetros a distância. Então, quando nós queremos falar da distância, nós usamos também a preposição de mais o advérbio aqui. O, especialidade. O, specialty. Ele é mestre em mecânica. He is a master of mechanics. Preposition, em, of. P, instrumento. P, instrument. Ele cortou a mangueira com uma faca. He cut the hose with a knife. Preposition, with, com. The instrument he used to cut the hose is a knife. The preposition, com. Oposição, opposition. Ele foi contra a atitude dela. Preposição, contra. He was against her attitude. Contra, against. Todos foram contra a proposta do candidato. Everyone was against the candidate's proposal. Preposition, against. Modo, mode. O líder estudantil foi eleito por votação. The student leader was elected by vote. Por is the preposition. Como ele foi eleito? How was he elected? Por votação. O resultado da prova saiu com atraso. The test result came out late. Então, da, preposition. Another preposition, com. Tempo, time. Meu filho chegará em 48 horas. My son will arrive in 48 hours. Em. Preposição, in. Você terá 3 dias para me dar a resposta. You have 3 days
to give me an answer. Você terá 3 dias para. Preposição. Exposição. Exposition. Ela ficou exposta ao sol por muito tempo. She was exposed to the sun for a long time. Então, ela ficou exposta ao sol por. Preposition, preposition. A mais o e a preposição por. Vamos praticar, pessoal? Nós temos 3 frases com a mesma situação. There are 3 sentences with the same situation. For example, fui à padaria, minha mãe. Fui à padaria para minha mãe. Ok? This is the purpose. Eu fui à padaria. I went to the bakery for my mother. This is the purpose. Fui à padaria com a minha mãe. I went to the bakery with my mother. In this case, com. Company. Fui à padaria de minha mãe. I went to my mother's bakery. In this case, is the possession. The bakery belongs to my mother. A mesma frase em 3 situações diferentes. The same sentence in 3 different situations. Agora é para vocês pensarem um pouquinho. Now, think about this. Comprei o carro meu pai. I bought a car my father. Comprei o carro my father. Comprei o carro meu pai. I bought a car my father. E a terceira, comprei o carro meu pai. I bought the car my father. O primeiro caso, eu quero que vocês pensem, I want you to think about possession. Comprei o carro meu pai. Qual a preposição que eu usaria para possession? Comprei o carro do meu pai. I bought my father's car. Second, comprei o carro meu pai. Nesse caso, eu quero que vocês pensem na preposição de companhia. Company. Pensaram? Comprei o carro com o meu pai. Então, I bought the car with my father. Comprei o carro meu pai. Now is the purpose, a finalidade. Qual é a preposição para finalidade? Comprei o carro para meu pai. I bought the car for my father. Nós acabamos de ver as preposições essenciais. We have just seen the essential prepositions formadas por um vocábulo. They are formed by only one word. Now we are going to see the compound prepositions, the prepositions formed with 2 or more terms. Preposições formadas por 2 ou mais termos. E a maioria dessas preposições terminam com a preposição de. Okay? They end with the preposition de. De. The first one, em vez de. We use this em vez de, instead of. We use for substitution. The idea is different. For example, em vez de irmos ao cinema, que tal irmos à praia? Instead of going to the cinema, how about going to the beach? A ideia é diferente, é uma substituição. Instead of going to the movies, you go to the beach. Second, decidi comer pizza em vez de salada. I decided to eat pizza instead of salad. I substitute the terms pizza and salad. Então, eu uso em vez de. Continuando com mais exemplos. Some more examples. Em vez de viajar de trem,
fui de avião. Instead of traveling by train, I flew. De novo, nós substituímos o trem pelo avião, viajar de trem por viajar de avião. Então, nós usamos em vez de, instead of. A mulher usou uma blusa verde em vez de uma blusa rosa. The woman wore a green blouse instead of a pink one. She substituted the green blouse with the pink one. Em vez de suco, preferi água. Instead of juice, I preferred water. Eu substituí água por suco. Mas se eu trocar a preposição ao invés de, a ideia muda. Aqui nós temos uma ideia contrária, a oposição de ideias. Ao invés de, instead of, but in Portuguese, in Brazilian Portuguese, ao invés de, the idea is the opposition. It indicates a contrary situation. For example, ao invés de virar à direita, o motorista virou à esquerda. Instead of turning right, the driver turned left. Então, nós temos uma ideia contrária. Direita, direita e esquerda. Left, right. São ideias contrárias e não substituição, como o caso que nós acabamos de ver. Ao invés de, indica oposição de ideias. Em vez de, indica substituição. O elevador foi para cima ao invés de ir para baixo. The elevator went up instead of down. Ideias contrárias. Cima, baixo. Cima, baixo. Então, quando nós temos ideias contrárias, when we have different ideas, contrary ideas, we use ao invés de. Another example. Ao invés de sorrir, todos choraram. Instead of smiling, everyone cried. De novo, ideias contrárias. Sorrir, laugh, chorar. It's the opposite. Smile, cry. Ao invés de emagrecer, ela engordou. Instead of. Ao invés de emagrecer, ela engordou. Instead of losing weight, she got fat. Emagrecer, lose weight, engordar, get fat. It's the opposition. Embaixo de, under. O gato está embaixo da mesa. The cat is under the table. Ok? Embaixo. As crianças gostam de ficar embaixo das palmeiras. Children like to stay under the palm tree. Embaixo, under. Abaixo de, below. A temperatura está abaixo de 30 graus. The temperature is below 30 degrees. Abaixo. Embaixo. Abaixo. Mulheres abaixo de 20 anos não conseguem emprego facilmente. Women below 20 years old don't get a job easily. Em cima de, on. Em cima de. O cachorro dorme em cima do tapete. The dog sleeps on the carpet. Do, de, mais o. É a contração. Do. O cachorro dorme em cima do tapete.
on the carpet. Os livros estão em cima do sofá. The books are on the sofa. Acima de, above. A inflação está acima do esperado. Inflation is above expected. O adestramento de animais requer, acima de tudo, paciência. The training of animals require, above all, patience. Junto a é sinônimo de junto de. Podemos usar os dois casos. Next to, close to, by. Construíram um clube junto ao parque. They built a club next to the park, by the park. Os alunos devem ficar junto dos professores. The students should stay next to the teachers. Então, junto dos, junto ao, junto a, junto de. Podemos usar das duas formas. We can use the two ways. Mas, atenção, attention. Junto com é uma redundância. It's redundant. É uma repetição desnecessária. It's an unnecessary repetition. Porque junto já é com. Eu não posso usar a preposição com junto. Exemplo. Os meninos jogaram junto com as meninas. Qual é o erro? The boys played together with the girls. Então, nós vamos eliminar junto. Os meninos jogaram com as meninas. Nós não usamos junto com. Eu estou dando atenção a esta forma porque algumas pessoas falam: ah, eu vou junto com você. Eu vou com você e não eu vou junto com você, porque é uma repetição desnecessária. So, it's not necessary to say together with. We say only with. I'll go with you. And we don't need to say I'll go together with you, ok? Ele saiu junto com ela. De novo, outro erro. He went out together with her. It's wrong. Ele saiu com ela. He went out with her. Ok? Então, não usamos junto com. Usamos junto a e junto de. So, we use junto a, next to, close to, by, ou junto de. Junto com, não usamos. Os professores participaram da reunião junto com os diretores. The teachers attended the meeting together with the directors. So we are going to eliminate junto. The teachers, os professores, participaram da reunião com os diretores. The teachers attended the meeting with the directors. Há várias formas para você falar around. Ao redor de, em redor de, em volta de, em torno de. So all of them means around. Let's see the examples. Os estudantes se reuniram em torno da mesa. The students gathered around the table. Então, nós temos várias formas para falar a preposição around em Brazilian Portuguese. Agora, nós temos duas preposições importantes. Através de, through, por meio de, through. And what is the difference? Bom, então, através de, the idea is of crossing. Por meio de, the idea is as an instrument used in the action. O cachorro passou através do portão. The dog went through the gate. Conheci minha amiga
por meio da internet. I met my friend through the internet. When the idea is cross, we use através de. When is not the idea of cross, we use por meio de, ok? Atrás de, behind, em frente de, in front of. O caminhão está atrás do ônibus. The truck is behind the bus. Atrás do. Em frente de. O táxi parou em frente do hotel. The taxi stopped in front of a hotel. Depois de, antes de. Depois de, after. Antes de, before. Irei te ligar depois do jogo. I'll call you after the game. Antes de, before. Tranque a casa antes de ir dormir. Lock the door before you go to sleep. Before, antes de. After, depois de. Por causa de, because of. Tive de usar um casaco por causa do frio. I had to wear a coat because of the cold. Então, por causa do. Do, de, mais o. É igual a do. Contração. A respeito de. About. Quando estou de férias, não converso a respeito de trabalho. When I'm on vacation, I don't talk about work. On vacation, on holidays. Então, pessoal, hoje a nossa aula foi sobre preposição. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixem os comentários aqui e eu vou responder a todas as perguntas. So, if you have any doubts about today's class, leave your comments. So, if you have any doubts about today's class, leave your comments and it's my pleasure to answer you. See you next class. Bye.